Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar a economia como ciência e nós vamos fazer um vídeo metacientífico. Quer dizer isso, que não é científico? Não, nós vamos falar sobre a própria ciência. Sempre há uma crítica que eu recebo e que eu vi muito nas redes sociais esse dia, porque eu acho que alguém lançou algum estudo, alguma coisa assim, de que os economistas erram 95% das suas previsões. E que por essa e outras críticas, a economia não poderia ser uma ciência e tal. Veja, isso, falar que, primeiro, falar que errar previsões é um ponto de dizer que um campo do conhecimento humano deve ser desprezado como ciência, é uma ignorância total de que, o que é ciência e o que é produção intelectual. Segundo, de dizer que economia não é ciência é uma total ignorância da metodologia científica aplicada às ciências sociais. E muitos engenheiros e físicos podem vir aqui e me encher o saco. Só que eu garanto que há uma total ignorância da sua parte sobre o que permite que a física seja uma ciência. Desculpa interromper, por que a física é uma ciência, mas eu quero dar um recadinho aí. Pessoal, curtam, compartilhem, considerem tornar-se membros. Nós temos novas aulas de membros aí. O Renato gravou um vídeo, eu também gravei outro. O Renato fez um vídeo mostrando como é que se faz economia, mostrando como um artigo de um economista está completamente errado. E também temos nosso curso de economia para finanças. E um recado mais especial, nós temos agora, somos afiliados da NordVPN. A NordVPN é uma das maiores empresas do mundo sobre VPNs e que permite mascarar o seu IP para falar que você está em outro país, para você poder usar, quando você está viajando, usar os seus bancos sem o banco te bloquear, usar outros serviços, streaming com outro catálogo, esse tipo de coisa, ou apenas querer proteger os seus passos na internet, certo? O link está aí na descrição, tem o QR Code também que vai aparecer alguns pontos no vídeo, e eu agradeço muito, porque se vocês comprando por esse link, vocês dão uma comissão aí pro canal. Abraço, pessoal, voltem pro vídeo. Uma ciência. Porque a ciência, você tem a metodologia, você tem a capacidade de contrastar a hipótese, né, a teoria, o modelo com a realidade via experimento. A física consegue isolar o experimento de uma maneira que as ciências sociais jamais conseguirão. E tanto é que a física só consegue fazer experimentos através de isolando variáveis, né, que é necessário testes práticos. Testes práticos de resistência de material, testes práticos de resistência de estruturas, quando a teoria da física é aplicada em engenharia. E é a mesma coisa com a economia. Existe a parte da economia normativa, que é a teoria que estuda, que é a parte da economia que estuda, da economia positiva, perdão, que é a parte da economia que estuda o que acontece, o que é o fenômeno econômico, como ele ocorre, o que acontece em determinadas condições. Porque aí você tem a produção microeconômica, a produção macroeconômica, a produção de finanças também, de economia, a produção da economia política, em que você estuda o que é o fenômeno. O que quais são os modelos, como as coisas se aplicam, em que você não propõe o que fazer. Você pode até tentar conhecer quais seriam as melhores hipóteses, tendo em vista muitas ferramentas de conhecimento. Por exemplo, história econômica, como foi feita antes. Que aí você também pode utilizar econometria para... porque nós não podemos fazer funções, porque nós trabalhamos com muitas variáveis. Existem as dispersões, existem as correlações, existe correlação cruzada. Então nós carregamos dados, utilizamos estatística para isso, e aplicamos modelos econométricos, que é a estatística aplicada à economia. E aí disso nós retiramos algumas informações e nós podemos tentar ter um conhecimento situacional do que está acontecendo, do que aconteceu. Se nós temos uma teoria muito bonita, nós podemos ver se isso se repetiu na história. E caso quem está propondo a ideia diga, não, isso não se repetiu, não, mas não se repetiu por causa disso, isso não invalida a hipótese. É uma produção intelectual, uma produção acadêmica. E por que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque quando as pessoas dizem que 95% dos economistas erram referente a quê, cara pálida? Erram referente a políticas públicas? O que é um erro em política pública? Veja que quando você diz isso, você não tem capacidade de dizer o que isso significa na realidade. Porque se você quer brincar de cientista, vamos brincar de cientista. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com errar? Por exemplo, políticas que seria a economia normativa, que é pegar a teoria econômica e aplicar. Mal comparando, mas comparando o suficiente para o intuito desse vídeo. É você pegar, por exemplo,
A física é o conhecimento, a fabricação, vamos dizer assim, né, a formulação de hipóteses, teorias, de modelos para o fenômeno físico. E a engenharia é a aplicação do conhecimento da física para modificação do fenômeno físico, ou para a modificação da matéria, né, do ambiente físico, utilizando as leis da física. Então, a engenharia está para a física, assim como a economia normativa está para a economia positiva. E aí nós temos o erro que a engenharia também tem. Quando nós fazemos uma tecnologia, quando nós fazemos uma aplicação, quando nós fazemos uma previsão, nós estamos tentando pegar o referente ao que se refere à teoria econômica. E o engenheiro, o que se refere à teoria física, para aplicação para o fenômeno real. E aí o engenheiro ele tem que rebolar, porque você não vai conseguir isolar variáveis no mundo real. Então o que você faz? Você coloca margem de segurança. Você põe material a mais, porque, olha, a teoria diz que esse material aguenta 10 quilos por metro quadrado. Vamos colocar para ele aguentar 50 quilos por metro quadrado, por mais que eu sei que ele precisa só de 10. Eles colocam margem de segurança. Veja, para a economia, existe um outro problema que é a total ignorância da audiência. É a total ignorância dos agentes de mercado que pensam que entendem economia. Boa parte. Léo, como assim? O contato que vocês têm com a economia é o mesmo contato que vocês têm com a física. Ah, não, Léo, eu sou muito bom. Gente, engenheiros aplicam a sua área. Ele pode entender de recência material, ele pode entender de cálculo, ele pode entender disso, pode entender daquilo. Agora, ele sabe o que está no na vanguarda do desenvolvimento físico. Ele sabe as novas teorias. Ele acompanha o debate físico ponta a ponta. Não. Então, o contato que você tem ainda com economia é um contato totalmente contaminado com política. Porque a parte da economia que lhe afeta é a economia normativa, que é quase política pública. E quando você abre o YouTube, quando você assiste aquele canal de televisão da TV paga ou da TV aberta, em que aí existem comentaristas políticos, comentaristas geopolíticos, e eles, comentaristas de economia, e eles começam a falar de economia, não, porque o governo deveria fazer isso, o governo deveria fazer aquilo, o déficit disso, o déficit daquilo, e se não fizer isso, o Brasil vai quebrar. Ou empresários, muito comuns à direita e à esquerda, no Twitter, nas redes sociais, no YouTube, falando, olha, tal governo ganhou, agora o dólar vai para casa do chapéu. Gente, não dá para prever dólar. Não dá. Por quê? Porque o dólar depende de uma coisa imprevisível, que é a vontade humana. Não dá. Nem toda teoria física, nem toda teoria biológica vai falar para você se um jumento vai para a esquerda ou para a direita depois que você abriu uma porteira. Aí biólogos vão falar, não, mas nós podemos colocar feromônios, né? Desculpa, da fêmea ou até do macho daquela espécie e ela vai ser atraída para o lado esquerdo. Veja, o que você está fazendo está interferindo na realidade. E você não pode garantir que isso vai acontecer. O economista também pode dizer, olha, tal governo ganhou. Se ele manter as políticas A, B, C, D que ele propôs no plano de governo, e se o cenário internacional se manter dessa forma, e se isso e se aquilo, nós teremos o dólar indo para vai subir tanto. Mas, no final de tudo, isso não aconteceu de maneira perfeita. Nós tivemos outro impacto, nós tivemos outra realidade, isso não ocorreu. Por quê? Porque o cenário não se desenhou. Da mesma maneira, se você abre a porteira para que um animal saia e você quer que ele vá para a esquerda porque você colocou feromônios da fêmea ou do macho e ele vai ser atraído para lá. E se o vento estiver correndo na outra direção, ele não sentiu os feromônios. E se ele estiver tão estressado que ele não vai querer ir para lá. Ah, não, aí eu coloco duas pessoas que forcem que ele vá. E se ele passar em cima das duas pessoas? Léo, o que você está comparando? Comportamento. E em economia, a teoria econômica sabe um negócio chamado expectativas acionais. Os agentes se antecipam a políticas econômicas. E aqui tem um problema maior ainda. Vocês não têm contato com análise de conjuntura. O que vocês leem são comentários políticos, colunas de jornal,
vídeos no YouTube de pessoas instrumentalizando a economia, seja para finanças, seja para propósito político, ou ainda para autopromoção. Os maiores influenciadores de economia no YouTube são financistas, na melhor das hipóteses. Não há divulgação econômica propriamente. Este canal, eu faço uma divulgação científica básica de economia. Eu não consigo avançar. Porque o quantum, né, a quantidade de conhecimento econômico de base que vocês têm que ter para entender coisas complexíssimas como a política pública, passa 4, 5, 6 horas de vídeo. E eu também não sou a melhor pessoa para ensinar. Sou a melhor pessoa para saber o que está acontecendo. Agora, para ensinar, não sou a melhor pessoa. Os agentes de mercado influenciam na própria economia por expectativa racional. Quando vocês têm um relatório de um grande banco, de algum economista de grife, vamos dizer assim, ele está fazendo o relatório para quê? Para o banco? Ou ele está fazendo um documento para produção científica? Os 95% de erro se aplica a quê? Se aplica a nacional desenvolvimentistas falando que o Brasil iria se desenvolver via ponta de lança da ditadura militar? Ou se aplica a Roberto Campos dizendo, olha, não dá para fazer assim? Os 95% de erro se aplica a quem? A Pércio Arida e Lara Rezende desenhando, ajudando ou fazendo produção intelectual para o plano cruzado. E aí eles aprenderam com o próprio erro e fizeram o plano que foi o embrião do plano real? Economia normativa é incrivelmente difícil, tão difícil quanto uma obra de engenharia. Se não mais. Veja, meteorologia tem um grau de erro altíssimo e um grau de previsibilidade curtíssimo. E veja, as leis que operam sobre a meteorologia são leis físicas de termodinâmica e outras coisas. Mas uma massa de ar ir para a esquerda ou ir para a direita vai depender de reações físico-químicas. Uma pessoa tomar a decisão de comprar ativos ou de investir na economia real, uma empresa funcionar ou não, o desenvolvimento econômico, a capacidade de geração de patentes, esse tipo de coisa, podem depender da quantidade de luz do sol que as pessoas recebem e do temperamento que as pessoas têm na hora de... e se elas estão satisfeitas com a própria vida. Economia comportamental. Países podem ser definidos por apenas uma pessoa que tomou uma decisão certa. O desenvolvimento da cidade de São Paulo, que os nacional-desenvolvimentistas colocam na conta da transferência de renda, na verdade pode ser explicado por alguns poucos empresários de origem italiana e árabe, que gerou os excedentes, que se fez um processo de industrialização incipiente, mas foi um processo de industrialização semelhante ao free trade em outros países do mundo. Veja, uma pessoa pode modificar o processo de desenvolvimento econômico. Isso é microeconomia, isso é ação humana, são várias teorias econômicas. Isso é até marxismo, porque é a vontade do capitalista. Consciência de classe, um monte de coisa. Veja, a teoria econômica não erra. A teoria econômica diz o seguinte: tudo depende. A economia normativa não. A economia normativa é política. É a decisão que se faz em cima da economia. Existe economia normativa que é simples. Veja, olha, o meu país tem problema de fluxo cambial, porque é de fluxo da balança de serviços, porque o país não produz serviço suficiente, fica só exportando soja, mas importa serviço de patente, serviço financeiro, serviço de transporte de navio, um monte de coisa, então nós temos problema crônico na balança de serviços, por exemplo, no Brasil. O que eu devo fazer? Deixa o câmbio flutuante. Porque o que vai mediar o preço é o câmbio flutuante. Se você deixar câmbio fixo, você vai acabar com as reservas do país. 300 bilhões de dólares não vai durar nada. Isso é economia normativa básica. Por quê? Mas veja, há uma decisão aqui. Uma decisão de engenharia. Eu prefiro a estabilidade ao risco. E no fim, quem toma a decisão? A política? Eu poderia preferir o risco, falar o seguinte: não, eu vou deixar controle estrito de capitais e vou fazer um desenvolvimento ao modo chinês. Eu, como economista, vou dizer, isso não vai dar certo,
Isso pode dar certo? Pode, mas isso vai fugir do meu cenário? Eu vou dizer o seguinte: olha, não vai dar certo você fazer controle de capitais dessa forma. Por quê? O Brasil tem problema de criação de divisas. O Brasil vai precisar complementar. Se você não quiser mais a importação, você vai recorrer à indústria interna. A indústria interna você vai gerar capital da onde? Não, vou gerar capital fictício, como diriam os comunistas, via MMT. Bem, isso vai gerar senhoriagem. No final, o que você vai gerar? Não, eu conserto com indexação. Tá, mas a indexação você vai gerar concentração de renda e no longo prazo mal investment. Não, mas aí eu faço isso, faço aquilo, no final vou ter uma grande indústria nacional, depois eu abro. O que eu contei? A história da ditadura militar. E eu, no meu caso, sou o Roberto Campos. E no final aconteceu como o Roberto Campos disse. Mas, como Delfim Neto queria, fez-se a indústria nacional? Se fez. Veja, ambos estavam certos. O problema é o quê? O custo. É possível construir uma mega cidade no meio da Antártica? Sim. Ah, e energia? Constrói uma indústria nuclear. Ah, mas e comida? Constrói uma grande linha de capacidade de abastecimento diário saindo da cidade mais próxima do continente. Ah, mas e as pessoas para irem? Você dá incentivos econômicos para as pessoas irem, tal, 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 tal. Ah, mas veja, é possível. O problema é o custo. Isso se aplica à engenharia, isso se aplica à química, isso se aplica a quase todas as áreas da produção humana. A capacidade é possível. O problema é o custo. Tanto custo ético, como custo financeiro. De recursos, né? Pra gente tirar das finanças. Tanto Roberto Campos quanto Delfim Neto estavam certos. O cenário Roberto Campos é: você vai destruir a economia brasileira fazendo isso. O cenário Delfim Neto, Simons também, de uma determinada maneira, eles tinham outros ajustes que poderiam ser feitos utilizando a teoria econômica. O problema é quando a teoria econômica está completamente errada. Por exemplo, a questão do Bitcoin. Quando as pessoas falam assim, olha, o Bitcoin vai continuar subindo para sempre porque inflação é o aumento da base monetária. Não, não é. Não é porque está escrito 6 lições. Aprendam a ler, aprendam a fazer ciência. Você tem que separar, não por autores, você tem que separar por tipo de obra. Ação Humana é uma palestra. E é um livro propagandístico. Ele está propagando as ideias do autor. Manifesto do Partido Comunista é um livro propagandístico. As Consequências Econômicas da Paz, de Keynes, é um livro de ação política. É quase um ensaio de ação política. É quase uma propaganda de ações que devem ser tomadas. Porém, Teoria Geral de Keynes, Ação Humana e O Capital, né, para citar os 3 autores, O Capital de Marx, Teoria Geral de Keynes e Ação Humana de Mises, são livros acadêmicos científicos com rigor técnico o suficiente para se debruçar sobre o tema, com argumentos, contra-argumentos, prevendo críticas, referenciando obras, direta ou indiretamente, caindo em polêmicas. Por exemplo, O Caminho da Servidão é um ensaio propagandístico de Hayek. Porém, os artigos de Hayek são produção científica. Milton Friedman fazia programa de televisão, mas ele tem uma produção científica também. Não confundam obras de autores acadêmicos, que elas sempre são obras acadêmicas. Existe muita propaganda. O problema do Bitcoin, a teoria econômica não diz que o Bitcoin vai subir da forma que as pessoas dizem que vai subir. Por quê? Porque vocês estão errados sobre a natureza da inflação. E veja, modelos distintos podem ser igualmente precisos ou igualmente válidos sobre diferentes teorias econômicas, sobre diferentes cenários econômicos. Sobre o mesmo cenário econômico com diferentes estruturas sociais. Por exemplo, a teoria quantitativa da moeda, ela foi o suficiente na época em que você tinha o padrão metálico, ou que você não podia fazer em que a única forma de expandir a base era por forma de senhoriagem. Mas, se você muda a condição, se você tem tecnologia da produção de moeda fiat, a teoria quantitativa da moeda é inválida para a produção endógena. Você tem que modificar a teoria para se conseguir outras coisas.
Muito mal comparando, né? Por exemplo, a mecânica clássica de Newton. Ela funciona até determinadas velocidades ou determinadas condições. Depois você tem que ir para a relativística. E vai ter gente que vai falar, como já falou em outros vídeos que eu usei, não, a relativista vale para sempre. É que a constante não sei o que vai a zero, então volta para a mesma equação. A mesma coisa da teoria quantitativa da moeda. E outra coisa, a teoria quantitativa da moeda é uma identidade contábil. Quando você, em determinadas condições, a identidade contábil serve para previsões do que acontecerá com o fluxo. Contanto que a única forma de aumentar M seja via senhoriagem. E o Bitcoin dizendo que o aumento da base monetária é inflação e, portanto, o Bitcoin sendo sólido, sendo de base fixa ou numericamente fixa, isso impede a depreciação do Bitcoin, o fenômeno inflacionário. Eles estão errados sobre dois conceitos: sobre o conceito de valor e sobre o conceito de inflação. É por isso que a tese está errada. Eles acham que o valor do Bitcoin é valor trabalho. O quanto eles produzem trabalho para a rede. Ou o valor do Bitcoin ele é escasso, ou seja, eles estão usando a ideia de valor intrínseco. A ideia de valor trabalho, a ideia de valor intrínseco foram derrubadas. Ah, não, os marxistas ainda utilizam. Eles utilizam agora a ideia reformada de valor socialmente empregado na produção, que, de determinada maneira, é valor marginal. É a resposta à revolução marginalista. E os bitcoiners ainda usam valor trabalho ou valor intrínseco. Os bitcoins estão parados em Ricardo e isso não pode ser mais utilizado. E Ricardo estava errado? Não. É a mesma coisa de você falar que Newton estava errado. Ele não conhecia alguns cenários e algumas implicações. Era a realidade que ele poderia ter acesso, com os métodos que ele poderia ter acesso, com o laboratório que ele tinha acesso. Isso os economistas erram 95% das previsões. Sobre o relatório Focus, as pessoas sempre falam, não, o relatório Focus sempre está errado. Sobre o relatório Focus. O relatório Focus é uma pesquisa que se faz a mercado, em que diretores tanto do Banco Central como de grandes bancos, eles falam, olha, quanto eu acho que vai estar o IPCA, a variação percentual do PIB e emprego, se eu não me engano, né? Variação percentual do emprego, tanto taxa de desemprego, né? Taxa percentual de desemprego. Né? E algumas outras coisas, tá? Algumas outras coisitas mais. O relatório Focus, ele pega o sentimento de mercado. O Focus erra muito? Erra pra caramba. É muito difícil o Focus cravar. Ele fala, ó, o IPCA vai estar em 5, ele vai para 6, vai para 4, é muito difícil. Mas a função do relatório Focus não é prever. A função do relatório Focus é detectar o sentimento de mercado. Sentimento do mercado financeiro sobre os indicadores macroeconômicos. Por quê? Por teoria das expectativas racionais, nós sabemos que os agentes, ou seja, aqueles que agem na economia, os agentes econômicos, prevêem ou respondem racionalmente a informações de mercado, informações que eles coletam no mercado, seja preço, taxa de câmbio, essas coisas é preço. Né? Preço também, que é a variação do IPCA. Eles respondem macroeconomicamente a isto. Eles respondem microeconomicamente a isso, e isso impacta macroeconomicamente. Ou seja, o formulador de política pública, o Bacen, o Banco Central, o próprio Tesouro, que é uma forma de saber mais ou menos quanto que ele vai conseguir de arrecadação, porque ele vai saber mais ou menos quanto que o PIB está disposto a crescer. Eles precisam desse sentimento de mercado para saber mais ou menos quanto as pessoas estão dispostas a investir. Você também tem outro relatório muito importante, que é o índice de confiança do industrial, o índice de confiança do comerciante, o índice de confiança do consumidor. O que é isto? Isto é um relatório, isso é uma projeção, isso é uma promessa, isso é um oráculo dizendo o que vai acontecer? Isso é web comunista ou financista na internet dizendo o que vai acontecer se A ou B ganhar? Não. Isso aqui nada mais é do que estatística. Para que o formulador de política pública saiba para mais ou menos onde está o sentimento de mercado por expectativa racional.
Aí tem uma crítica muito boa ao relatório Focus, que é realmente o que diz por que a economia é tão difícil. Que é o seguinte, se o relatório Focus disser que nós vamos ter recessão, que o IPCA vai estar lá em cima, que o desemprego vai aumentar, coisas que são impossíveis, veja. É praticamente impossível, segundo a teoria econômica, e até eu falei isso no Twitter, um cara me bloqueou, porque no começo do ano um monte de gente coloca, minha expectativa de IPCA, minha expectativa de PIB e tal. O camarada falou, olha, o PIB vai cair 2%, né, PIB negativo, a taxa de desemprego vai para 18% e a inflação vai para 20%. Falei, meu amigo, isso é impossível. Isso é impossível. A não ser que ocorra a Terceira Guerra Mundial, ou alguma coisa tão grave quanto. Isso é impossível. Por que isso é impossível? Por teoria econômica, ele está falando que em dezembro de 2026 ele prevê um IPCA de 20%, de 20%, né? 20%. E um PIB negativo de 2%. Ou seja, ele está prevendo uma recessão com grande grau inflacionário. Que tipo de recessão é essa com grau inflacionário? Recessões normalmente são deflacionárias. Porque a velocidade de circulação do dinheiro diminui, a propensão a propensão marginal a consumir diminui, porque a renda vai diminuir. Então, é difícil você ter inflação com diminuição do PIB, a não ser que seja choque externo. A não ser que seja quebra macroeconômica. A não ser que seja uma crise financeira grave. Algo que seja complicado e o governo já esteja intervindo. Só que isso se desenhar em 12 meses é difícil, porque nós não temos no horizonte. Veja que a teoria econômica é isso. Fala, olha, esse cenário é altamente improvável. E o camarada, não. E o IPCA 20%. Aí ele falou, não, IPCA de 20% e uma taxa de desemprego de 18%. Meu amigo, isso é impossível. Isso é impossível. Por quê? Você está negando a curva de Phillips. Quando você tem um aumento da inflação, você tem uma diminuição do desemprego no curto, médio prazo. E outra coisa, quando economistas em análise de conjuntura dizem curto, médio e longo prazo, ou quando nós falamos que a moeda é neutra no longo prazo, ou quando nós falamos que tal coisa acontece no curto prazo, por exemplo, agora mesmo a teoria da curva de Phillips, curto, médio e longo prazo não é por meses estabelecidos. Senão nós diríamos, em 6 meses. Não, não é assim. É para quando você tem que primeiro pressupor que você sabe quanto é o ciclo econômico. Quanto tempo dura o ciclo econômico. Então, eu posso dividir o ciclo econômico em 3 partes. Aqui seria o curto prazo, aqui seria o médio prazo e aqui seria o longo prazo. Né? O longo prazo para frente, em que ele já é o normal do próximo ciclo econômico. Tá? E aqui seria o médio prazo e aqui seria o curto prazo. Isso é um ciclo econômico. Tá? Vocês têm que entender isso para falar o que é curto, médio e longo prazo. Quando nós falamos que a moeda é neutra no longo prazo, é que no final do ciclo econômico, você vai ter o PIB numericamente igual, de forma real, ao que você tinha no começo do ciclo. E porque é o nível de produção e o nível de emprego também. O que você vai ter? Apenas a destruição ou todas as consequências da reorganização econômica, porém com o aumento nominal do dinheiro, ou seja, um aumento da inflação. Nós sabemos que isso acontece. Isso é verdade sempre. Sempre, 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 sempre. A não ser que você mude a moeda. Aí você está quebrando o termômetro. Você está mudando o termômetro. Mas isso é verdade sempre. Os ciclos econômicos de mal investimento são assim. Isso é verdade. Como é que eu posso saber que é verdade? Como é que eu posso saber que eu estou certo e que eu estou errado? É só você olhar história econômica. Aí, com a história econômica, você tem as estatísticas históricas. Você também pode fazer de forma descritiva e falar, olha, eu estudei eu posso fazer uma descrição econômica, histórica ou sociológica, como economista, e falar, isso acontece por causa disso, 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 disso. E faço um catatal, vendo, publico como mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá, que eu faço. E é uma produção científica, descritiva, sociológica, histórica. Ah, mas não tem números. Dane-se. Para você combater essa ideia e falar que eu estou errado, você vai ter que pegar exemplo do contrário. Você vai ter que pegar, na realidade, coisas que não existem. Falar, olha, você falou que a organização da periferia de São Paulo é da tal forma. Porém, eu encontrei fontes primárias
ou seja, entrevistei pessoas, ou eu peguei fontes jornalísticas, ou eu peguei documentários da época, coisa contemporânea, e mostro, olha, não é assim. Por exemplo, você está falando no seu livro que o país X da Europa conseguiu aumentar o seu PIB porque muitas pessoas trabalham para os Estados Unidos via internet, o home office, e ganham salários em dólares, e esse país aí ele aumentou sua renda exportando serviço de forma bruta. Aí eu fui ver, isso não acontece. Isso não acontece. Não há esse tipo de trabalho. Eu entrevistei, a cada 400 pessoas que eu entrevistei, nenhuma diz que tem esse tipo de trabalho. Olha, isso é estatisticamente improvável. Veja. Ou ele pode chegar e pode falar: olha, isso é impossível, porque não há conexão internet no país. Isso é ou não é ciência? Eu acho que é. Então, eu saber que existe a curva de Phillips e falar: olha, quando você aumenta a inflação, ou você tem um período de aumento inflacionário no curto prazo, o desemprego diminui. Léo, prova. Existem quase 150 anos de dados econômicos coletados na Inglaterra e depois são coletados no resto do mundo e você vai aumentando o catálogo, de que isto é verdade. O aumento da inflação corresponde ao aumento do desemprego no curto prazo. E o oposto também é verdadeiro. A deflação gera desemprego no curto prazo. Então, isto aqui, esta previsão é completamente errônea do ponto de vista da teoria econômica. Léo, e se isto acontece? Existem outros impactos. Outra coisa aconteceu. Uma guerra, uma emergência sanitária, algum conflito, alguma quebra de confiança tremenda no sistema monetário, uma troca da moeda, algo, uma mudança da legislação em que você coloca o salário mínimo, por exemplo, IPCA de 20. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, se você colocar o salário mínimo a R$7.000. Salário mínimo de R$7.000, o IPCA vai dar um pulo, porque você vai ter o efeito cascata, vai ter um pulo, e o desemprego vai aumentar. Porque as pessoas não vão conseguir pagar R$7.000 no início. No início. Depois, o que vai acontecer? O IPCA vai voltar ao normal, o emprego vai voltar, e o que você vai ter no final? Esses R$7.000 de salário mínimo vão valer o que vale hoje R$1.600, que você vai ter neutralidade monetária. E aí, você vai manter o nível de emprego e só o nível de preço vai subir. O que você precisava de R$1.600, agora você precisa de 7.000. Veja, eu comecei falando que isso era impossível. Isso é impossível, tudo mais constante. Se você não muda a legislação trabalhista, se você não tem choques externos, é apenas uma crise econômica, ou seja, diminuição de expectativas, problemas de liquidez, quebra de safra, isso é impossível de acontecer. Porém, se um maluco coloca o salário mínimo a R$10.000, isso acontece rapidinho. E o PIB cai também. Porque você tem disrupção produtiva, um monte de coisa. Isso pode acontecer? Pode, se você aumentar o salário mínimo para R$10.000. Se começar a fazer senhoriagem. E se você começa a fazer senhoriagem, não. Se você começa a fazer senhoriagem, o desemprego diminui. Veja. Agora, se eu tivesse falado, olha, é impossível que o IPCA vá para 20% e a taxa de desemprego vá para 18% e o PIB caia, tudo mais constante nos próximos 12 meses, se eu falo isso e nos próximos 12 meses isto ocorre, vocês vão falar que eu errei. Só que eu disse tudo mais constante. Legislação trabalhista constante, preço do salário, a previsibilidade do aumento real do salário mínimo adotado há mais de 10 anos. Veja, eu estou certo. Vocês vão falar que eu estou errado. Quando eu falo, olha, a moeda é neutra, vocês vão falar, não é por causa disso. Mas é, por quê? Veja, eu estou falando com termos científicos. E quem julga se eu estou certo ou se eu estou errado são pessoas que não têm conhecimento de toda a discussão econômica. Aprender teoria econômica não é aprender finanças. Aprender teoria econômica é mais do que aprender finanças. Por exemplo, quando eu digo no longo prazo, os juros tendem à inflação. Isso é teoria econômica pura. Ah, mas não é assim, porque existe uma disfuncionalidade no mercado de capitais. E no mercado de juros. O juros está pagando prêmio se não acontece isso. E existe, ou você tem uma comunicação entre política fiscal e política monetária, que é o que ocorre no Brasil, que é o pós-fixado. Isso são problemas da economia normativa. Mas na teoria, na economia positiva, de fato,
os juros e a inflação no longo prazo deveriam ser numericamente iguais. Ou deveriam oscilar de forma numericamente igual. Porém, isso não ocorre no Brasil. Por quê? Porque nós temos um problema de alocação de recursos crônica no Brasil. E uma das formas de melhorar o Brasil é voltar com esse equilíbrio no longo prazo. Isso acabaria com o rentismo, isso acabaria com. Isso alocaria melhor o dinheiro, isso diminuiria o déficit público, uma certa coisa. Aí quando fala, não, não é isso que ocorre. Aí eu falo, isso, aí o pessoal fala, saiam da teoria. Não, isso aqui é teoria econômica. Você não quer teoria econômica, você quer finanças, vai lá pro primo rico, vai pro primo pobre, vai pro pessoal aí que são. Vai para outros. Pessoas certificadas também, nem sei se esses que eu citei são, mas procure bancos, procure pessoas sérias, leia um livro de finanças. Não é aqui comigo. A minha contribuição para vocês entenderem finanças é justamente isso aqui. Essa é a ideia do curso Economia para Finanças, que está na Hotmart, cujo link está na descrição. Que o curso que eu fiz são 10 horas de conteúdo em 30 aulas, em que eu ensino a teoria econômica e mostro como ela pode ser aplicada a finanças. Para você prever o que possa acontecer do ponto de vista econômico, não financeiro. E que se você quiser ter algum lucro financeiro com isso, pode ser que você consiga, ou você poder julgar as melhores decisões do seu assessor econômico, do seu assessor financeiro. Veja, isso é teoria econômica. E é uma coisa chata. Eu acho interessantíssimo, mas é chato também. O bacana é você falar, olha, a China fez isso e se desenvolveu. Tá, a China fez isso, mas de que maneira? Qual foi o custo? Quais foram as ferramentas? Que teoria que ela utilizou? Primeiro, a teoria ortodoxa. Quais foram as ferramentas de política monetária? Não, foi MMT. Não foi. Ela fez tudo de forma ortodoxa. A tomada da decisão não foi ortodoxa, mas controle de capitais, coisa que a MMT não defende a rigor. Fez uma série de coisas para que ela conseguisse aqueles avanços. O que a China está aplicando? Mercantilismo. Que é o que a economia clássica descreveu muito bem. Não, não é. Bicho. Você acha que não é? Aí você vai ficar falando que foi assim que eu aprendi porque eu sou habituado. Também que você está falando de plena orelhada. É muito complicado. É muito complicado porque, apesar de todos falarmos português, alguns piores que outros, quando você está falando de uma ciência, você não está falando de política. Economia normativa até poderia ser, mas é outra. A política para dizer se eu tenho que ir para a direita ou se eu tenho que ir para a esquerda. E é isso mesmo. Mas para eu ir para a esquerda, eu preciso virar o volante para a esquerda. Entende o que eu quero dizer? Então, existem ferramentas de política normativa, de falar de economia normativa, que é para falar, olha, eu quero diminuir o desemprego. Tá bom, aumenta a inflação. Tá, você quer que eu faça isso? Eu faço. Eu sou o seu engenheiro, querido político. Porém, vai gerar isso. Roberto Campos para a ditadura militar. PAEG. Acabou. Tá. O vídeo está se estendendo, mas era isso que eu queria falar para vocês. Os economistas erram? Não, não é. Economista teórico, o economista positivo, ele não erra. Tem até um vídeo para membros no canal, que o Renato, meu colega, ele está analisando um artigo de um economista, em que o artigo está errado. Veja, ele está errado na teoria. A teoria, as ferramentas que ele está utilizando, está errada. O Renato mostra isso muito bem. Como eu comecei a falar do Bitcoin, vocês estão aplicando a teoria econômica de forma errada. As teses estão frágeis. Veja, o economista está errando porque ele não está sendo economista. Ele não está aplicando a teoria econômica. Como algumas discussões que se tem do ponto de vista de economia normativa, o que é melhor para fazer. Alguns economistas que pegam e falam, alguns economistas desenvolvimentistas, eles são muito bons economistas mesmo. Só que eu acho que o que ele já está tomando decisão política, qual é o custo disso tudo? Não porque o futuro tudo pagará. Não, meu amigo, não é assim. Aí já são diferenças de opinião política do que é certo e errado. Porém, se ele tiver certo, se ele conseguir fazer tudo isso, se ele juntar os recursos políticos, os recursos financeiros, os recursos econômicos, os recursos de capital humano para fazer isso, pode dar certo, mas a que custo? Como disse Platão, como disse Sócrates no diálogo platônico de Alcídiase, se eu não me engano, em que ele falou o seguinte: olha, seria muito bom que todos os gregos fossem unidos, mas quem fizesse isso seria um monstro. Né? Você teria um grande custo humano da unificação do Peloponeso em toda a helenidade sob uma única bandeira. Você teria um grande custo humano, ele seria um tirano, mas seria bom do ponto de vista social, né? Depois que tudo passasse.
É isso, pessoal. Nós estamos, para quem chegou até aqui, né? Nós estamos com afiliados da NordVPN, tá? Comprando o VPN da Nord pelo link e pelo QR Code que eu deixei no vídeo, vocês dão uma comissão aí pro canal, tá certo? Um abraço, pessoal.